Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Semana Desbloqueando Pintura em Tela. Eu tô aqui para a nossa primeira aula de 4 aulas, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta, uma super live para encerrar com chave de ouro. Então olha só, antes de eu começar, eu quero dar 2 recadinhos muito importantes para vocês. É importante que você coloque seu celular para despertar todos os dias às 20 horas para você estar aqui comigo assistindo a aula. E aí você vai dizer, mas a aula não vai ficar gravada? Vai sim, mas olha, quando você assiste aqui, todo mundo às 20 horas, né? Você pode comentar no chat se você estiver assistindo pelo YouTube, então é outra energia. E sem contar aqui, com os afazeres do dia a dia, correria, então acaba que muitas vezes a gente não assistindo, né? Deixa para depois e acaba não assistindo. Então pode ser que você assiste, pode ser que não. Então se você se comprometer em estar aqui todos os dias às 20 horas, as chances são que você vai assistir todas as aulas. E uma aula é sequência da outra. Então é importante que você assista todas elas. E o segundo recado muito importante é que nós vamos enviar o link da aula para você às 20 horas todos os dias, no WhatsApp e via e-mail. Então, se você não está em um dos grupos do WhatsApp, eu sugiro que você entre no grupo. Não perca, entra no grupo do WhatsApp. Aqui embaixo ou do lado vai ter um botão do WhatsApp, você só clicar lá e entrar no grupo, porque assim você é avisado. Às 20 horas, você recebe o link para você poder assistir a aula, para você não perder nenhuma aula, tá bom? E você também recebe conteúdos extras. Bom, se você está aqui, é porque de alguma forma você se sentiu conectado para você participar desse evento. Então eu tô super feliz de ter vocês aqui comigo, tá? E eu quero fazer valer a pena cada minuto da sua atenção. Tá? Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, já dá um joinha, clique em gostei para a gente alcançar um número de pessoas muito maior. Para quem não me conhece, eu sou Jane Bernardelli, professora de pintura em tela já há mais de 20 anos. Eu sou criadora do método Pintando Telas. Atualmente, centenas de alunos fazem parte do curso fechado Pintando Telas, se sentindo realizado e vivenciando a arte da pintura em tela. Então, nesse treinamento, eu quero te mostrar que existe um caminho para você seguir, para você pintar suas telas assim como você sempre quis, tá? Mesmo que você nunca pintou antes, se você está começando do zero, se você não sabe ainda desenhar, não tem problema. Ou se você está aqui e já pinta, mas sente dificuldade de fazer a paleta de cores, sente dificuldade de fazer luz e sombra, profundidade, sente dificuldade de fazer os acabamentos finais, que são muito importantes em uma pintura, né? Muitas pessoas chegam a um determinado ponto que não conseguem mais evoluir em suas pinturas e muitas vezes até desiste daquela pintura por não saber resolver, por não saber dar os próximos passos para fazer uma pintura bacana e se sentir feliz com aquele resultado. Então, quando não se tem uma técnica, né, para você seguir, uma orientação, muitas vezes fica perdido, sabe? E não sabe como fazer para mudar a pintura, para melhorar, e aí muitas vezes acaba até desistindo daquela pintura, sabe? Então, quero te apresentar aqui a maneira que eu ensino, tá? Quero que desperte ainda mais esse artista que está aí dentro de você, tá? Eu quero que você, se você está se sentindo bloqueado, sabe, não consegue evoluir, eu quero que isso, você entenda aqui nessas aulas que é possível sim você entender o que está acontecendo e você melhorar, e você pegar uma técnica e você conseguir atingir o nível que você quer. E porque talvez você não queira um professor do seu lado a vida toda, você quer aprender para você mesmo chegar a um determinado momento, você olhar para uma referência ou uma ideia que você tem na sua cabeça e você mesmo fazer. Mas para isso você precisa passar por um processo de aprendizado. E aí sim você vai se sentir orgulhoso das pinturas que você faz. É exatamente assim que os meus alunos se sentem. Eles pintam suas telas sendo guiados por mim e dessa forma eles aprendem muito mais rápido para seguir sozinho, para bater asas, né, para voar sozinho. Não importa se você tem
20 anos, 30, 60, 90 anos. Gente, a arte não tem idade, qualquer idade. É momento de você aprender, é momento para você fazer. Você que pintava lá atrás, eu tenho muitos alunos que pintavam um tempo atrás, viu as minhas aulas, começou a me acompanhar, começou a fazer aula comigo e hoje estão se sentindo realizados. Pintava um tempo atrás e parou, por algum motivo, parou de pintar. E isso é muito normal acontecer. Só que tem uma hora que você precisa voltar, né? Você precisa fazer o que você gosta, sabe? Isso vai encher o seu coração de alegria, com certeza. Sabe, eu tenho uma coisa comigo. Eu acho que a pintura nos escolhe, a arte nos escolhe, né? E ela entra em nosso coração. Não somos nós que escolhemos. E se você quer a pintura como um hobby, como um passatempo, é maravilhoso. Você não poderia ter coisa melhor na sua vida. E se você disser, Jane, mas eu quero me tornar um professor de pintura em tela, eu quero comercializar as minhas telas, isso é possível? Sim, isso é possível. E mais, não é muito bom, eu sou suspeita de dizer isso, mas é muito bom a gente ganhar, a gente ser remunerado fazendo aquilo que a gente ama. Então, esse é o primeiro passo da sua transformação. É você estar aqui, esses 4 dias comigo, assistindo essas aulas do começo ao fim. Então, se você verdadeiramente quer aprender, peço para você uma coisa: fique comigo até a última aula, tá? Agora, se você tá aqui achando que eu vou só dar algumas dicas, tem um monte de vídeo no YouTube, né? Dando dicas, inclusive meus também. Não é só isso. É para estar aqui quem realmente está a fim de conhecer o meu método, que está a fim de realmente aprender pintura em tela de uma vez por todas. A minha missão aqui é mostrar para você o caminho de que você vai sair, de onde você está, para uma melhora incrível na sua visão artística. E eu vou te mostrar que isso é possível sim, tá? Vou te dar uma oportunidade no final dessas 4 aulas e eu vou te mostrar que existe como se fosse um GPS ali para você chegar onde você quer. E olha só, não é um passe de mágica, viu, gente? Não é isso, você deve estar ciente disso, tá? Eu ensino os meus alunos de uma forma eficiente, mas não é um método mágico. Se eu falasse isso para vocês, eu estaria mentindo aqui para você. Mas é possível sim, basta querer, tá? Você vai visualizar, você vai compreender, tá? De maneira simples, de maneira fácil, que quando a gente tem conhecimento, as coisas fluem, sabe? Se você estiver se sentindo bloqueada e se você não consegue avançar nas suas pinturas, com certeza você não vai se sentir mais dessa forma com o tempo, né? Se sente inseguro para pintar, na hora de pintar, você vai saber lidar com isso. Então deixa eu te passar agora o conteúdo desse treinamento e você vai entender o que você vai percorrer aqui durante esses 4 dias, tá? O conceito aqui da pintura, né? O seu pensamento com relação à pintura com certeza vai mudar. Eu tomei todo o cuidado do mundo para fazer um conteúdo agradável, para que você pudesse passar os 4 dias aqui comigo, tá? Eu vou fazer uma pintura do começo ao fim, uma paisagem, né, que é um campo de flores. E a aula de hoje eu vou te apresentar um método pintando telas, tá? Eu vou te falar como é que foi que eu desenvolvi esse método. Não surgiu em um piscar de olhos, não surgiu do nada, né? Ele existe sim, mas teve todo um processo. Eu vou te falar também sobre insegurança na hora de pintar, sobre desenho, se você precisa aprender o desenho primeiro para depois fazer pintura em tela, se precisa, se não precisa, como é que funciona tudo isso, né? Para você dar início, para você começar a pintar as suas telas, né? E para você que já pinta também, tem dificuldade em fazer o desenho, passar o desenho para a tela, é muito importante essa aula de hoje para você. Na aula 2, tá? Eu vou falar sobre os 3 erros que impedem você de evoluir nas suas pinturas.
tá? E vou dar início na pintura. Vou começar a fazer aqui na prática amanhã, né, na segunda aula, fazer mistura de cores, começar a pincelar na tela, mostrar para vocês a forma que faz as pinceladas. Então vou fazer toda a camada ali do fundo da pintura. Então a gente vai fazer grande parte da pintura amanhã. Na aula 3, vamos dar continuidade na pintura, fazer mais uma parte, já começar a fazer os acabamentos, né? Toda a parte ali do acabamento começa a fazer na aula 3. Vamos fazer grande parte na aula 3 e na aula 4 vai ficar o restante para finalizar a pintura e também vou falar para você de uma oportunidade para você evoluir nas suas pinturas. Então, você que quer realmente aprender, fica comigo que nós vamos até o fim. Eu costumo, sempre quando tem eventos, eu costumo mandar um questionário, né? Para as pessoas me responderem, para eu conhecer um pouco mais de vocês, né? Pra gente, isso é muito importante, eu conhecer o que vocês gostam, o que vocês querem receber aqui nesses conteúdos durante esses 4 dias. Então a gente manda para vocês esse questionário, mandamos por e-mail, mandamos pelo grupo no WhatsApp, tá? Então quem não foi lá, não preencheu, eu acho que é bacana você ir lá e preencher esse questionário, tá? Não tem obrigação nenhuma, apenas para a gente poder conhecer mais de você, para entregar um conteúdo ainda melhor. E o que me chama bastante atenção, né, nesses questionários é a história, né? A gente pede lá no final para você colocar um pouco da sua história, né? O que você já vivenciou na sua pintura, o que você pretende, né, daqui para frente na pintura em tela, qual o seu desejo. Então, quando você coloca lá um pouco da sua história, a gente conhece um pouco de você. Isso é muito importante para nós. Eu confesso que eu não gosto muito de expor aqui a minha vida, mas normalmente aqui nesses eventos eu costumo falar um pouco da minha história, porque eu sei que de certa forma pode ajudar você a construir o seu caminho. Como muitos de vocês que estão aqui me assistindo, tenho certeza que começou desde a infância o gosto pela pintura, pelo desenho. E isso aconteceu comigo também. Eu comecei a fazer pintura em tecido, né, com 11 anos de idade e não ficava muito bom, mas a minha mãe dizia que estava lindo e eu acreditava. Dizem que palavra de mãe tem poder, né? E tem poder mesmo. Eu acreditava. E me deu um entusiasmo muito grande e eu continuei fazendo. Dali a alguns anos eu comecei a fazer pintura em tela, né? Comecei a fazer pintura em tela com média de 14 anos de idade e comprei umas tintas, uns pincéis, comecei a fazer sozinha, buscando uma informação aqui, outra ali. Na época não tinha esse privilégio de ter internet ao nosso alcance. Eu olhava revistas e pesquisava e olhando uma foto, olhando outra, ia fazendo com toda dificuldade, mas a minha vontade era muito maior e eu não desisti. Isso não foi uma desculpa para eu desistir. E hoje em dia eu fico pensando, muitas vezes temos tudo ao nosso alcance, né? E muitas vezes a gente arruma desculpa para não fazer o que a gente quer. Eu nasci e cresci na roça. Quando eu vim morar na cidade, com 18 anos de idade, né, comecei a ministrar aulas pela prefeitura e também comecei a dar aulas particulares na minha casa mesmo, num quartinho pequeno onde eu morava com meu irmão. Os anos foram se passando, eu montei meu ateliê, eu fiz faculdade de arquitetura, que era um grande desejo meu. Mesmo assim, mesmo com a faculdade, mesmo trabalhando com arquitetura, eu continuei ensinando e fazendo, porque ensinar sempre foi muito forte, sabe? Dentro de mim. Eu confesso que eu fiquei um pouco dividida entre a pintura, entre a arquitetura, mas como tudo na vida, muitas vezes a gente se sente encurralado e a gente precisa tomar uma decisão. E foi de 2020 para 2021 que eu decidi continuar ensinando a pintura em tela, que é a minha grande paixão e que eu sei sim que é uma grande missão que eu tenho. E foi aí que eu decidi criar o curso online e levar essa minha missão para todas as pessoas que têm o desejo de aprender pintura em tela. O mais importante do que ensinar
é entender a dificuldade de cada aluno, é entender a dificuldade das pessoas. Durante anos eu pude entender isso muito bem. Sabe, eu ouvia muito, as pessoas chegavam no ateliê sem muita esperança de aprender porque não sabia desenhar, porque achava que não tinha idade mais para aprender pintura em tela, né? Chegava ali com muitas crenças limitantes. Eu vivenciei isso constantemente durante 20 anos no meu ateliê e sempre eu quis mudar esse cenário. Ao invés de você chegar em mim e dizer, Jane, será que eu aprendo? Você dizer, eu consigo aprender. E atualmente é isso que eu ouço dos meus alunos. Estão felizes, sabe, concretizando, realizando ali aquele desejo que tinha de aprender a pintar tela de muitos anos atrás, sabe, aquele desejo que vinha ali dentro e aí consegue hoje colocar para fora os seus sentimentos, fazer as suas pinturas, se sentir realizado. É esse o depoimento que eu tenho hoje dos meus alunos, tá? Constantemente recebo depoimentos dessa forma, dizendo, e aí eles que estão me dizendo, né? Não sou eu que estou dizendo, são eles que me dizem que sim, é possível, que estão conseguindo, que não imaginava que era possível e que hoje sim tem a certeza de que consegue, porque eles são a prova disso. E se vocês que estão aqui me assistindo pensa dessa forma, que precisa de dom, que não vai conseguir, porque não já tem idade para isso mais, ou qualquer coisa do tipo, não tenho muito tempo, né? Qualquer coisa que está deixando fazer você realizar esse desejo que você tem de pintar tela, acredite, não é só você. Muitas pessoas pensam dessa forma. Mas é possível mudar esse cenário, é possível sim você aprender a pintar as telas da maneira que você está imaginando. O dom existe sim, eu quero que você entenda isso. Só que a pessoa que tem o dom, se ela não exercitar, na maioria das vezes, uma pessoa que não tem o dom, ela exercita, ela faz constantemente e ela se torna melhor do que aquela pessoa que tem a predisposição. Porque normalmente quem tem o dom, ele meio que se acomoda. Eu tenho o dom mesmo, quando eu quero eu faço, então acaba se acomodando. Então é a persistência, é o fazer que vai te trazer a pessoa que você é, o artista que você quer ser. Para pensar, se tudo que a gente for aprender na vida, a gente precisasse ter o dom, né? Eu não sei se você já percebeu, mas a escrita é um desenho, né? E não precisa ter o dom para aprender a escrever. Precisa? Não precisa, né, gente? Então, assim, cada um tem um traço, cada um tem uma letra diferente, mas todos aprendem. É exatamente isso. Na pintura, no desenho, qualquer pessoa consegue aprender, sabe? É como qualquer um outro aprendizado. É como aprender a nadar, como aprender a andar de bicicleta, como aprender a tocar um instrumento, qualquer aprendizado. Quando você era criança, né, aprendeu a ler, aprendeu a escrever naturalmente, né? O desenho e a pintura, ele faz parte, né? Ele é inserido na vida da criança, porém de uma forma meio superficial. E quando chega ali na faixa de 10, 11 anos de idade, né, o desenho e a pintura, ela vai sendo tomada por outras atividades, isso é super normal, né? E aí chega na vida adulta desse indivíduo, né, a sociedade chega e diz: a arte é para quem tem o dom, artistas já nascem pronto, né? E enquanto que muitas vezes a pessoa não evoluiu, foi porque parou lá atrás, parou porque quando era criança, e ela pode sim, depois da sua vida adulta, retomar a pintura, né? E a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando nisso, só que graças a Deus essas crenças, elas estão, sabe, indo embora, as pessoas estão começando a ter um outro pensamento. A gente não está falando de grandes obras em galerias, se tornar um artista reconhecido mundialmente, sabe? São pessoas comuns aqui, como você que está me assistindo, que tem esse grande sonho de aprender pintura, né? Que está aí dentro de você, essa enorme vontade de aprender, mas que muitas vezes é paralisado
por conta disso. E nós adultos, nós carregamos também, de certa forma, achamos que nós já temos o conhecimento e que não aprendemos mais. Então, o primeiro passo para você aprender qualquer coisa é estar aberto para receber informações, sabe, para recomeçar, para de fato aprender, contemplar, sabe, aquilo que você observa, absorver, compreender de fato, sabe? Na prática da pintura é preciso construir uma mente aberta, é preciso colocar em prática tudo aquilo que lhe é proposto, encarar como uma novidade, sentir os materiais, entender como é o comportamento desses materiais e aos poucos você vai estreitando esse entendimento. Muitas vezes se sente sim bloqueado, sabe, se sente insegurança na hora de dar os próximos passos na pintura, por isso fica ali amarrado, parece que não consegue evoluir, porque você precisa de um guia, precisa de alguém que te passe uma metodologia simples e você estando aberto para receber. É isso que precisa, aí sim, de fato, você vai aprender. E mais, quando você tem uma técnica que finalmente você compreende a maneira de fazer as pinceladas, a maneira de fazer a mistura de cores, a harmonia entre as cores, isso, e ter alguém ali para te guiar, isso de fato é a chave da sua evolução, do seu aprendizado. Você tem que prometer aí, ó, para você mesmo que você vai estar aqui aberto esses 4 dias comigo para absorver tudo que eu vou falar aqui para você nesse evento. Então você deve estar pensando: se eu não sei desenhar, Jane, se eu não sei, nunca pintei na minha vida, então me explica isso, como é que eu vou aprender? Eu costumo dizer que o desenho faz sim parte da pintura, né? Você precisa aos poucos ir aprendendo, né? É muito importante que você saiba disso, mas para pintar, para começar, né? Não precisa fazer um desenho fazer um curso de desenho para depois começar a fazer o curso de pintura em tela. Você pode aprender as duas coisas juntas, tá? Você pode aprender a pintura em tela e fazendo o desenho junto, sabe? Você vai começar com uma coisa simples, né? E na medida que você vai aumentando o grau de dificuldade da pintura, você também vai aprendendo isso no desenho. Mas para começar, é um desenho super simples, é um esboço, é muito fácil de passar para a tela. Mesmo que você nunca pegou no lápis para desenhar, eu vou te ensinar a fazer um esboço, tá? Usando uma técnica simples. Portanto, você não precisa de fazer um curso de desenho para começar a pintura em tela. Você vai fazer junto aqui, tá? Eu moldei uma maneira de passar para a tela que qualquer pessoa consegue aprender. Qualquer pessoa consegue passar esse desenho para a tela. É isso que eu quero que você entenda, sabe? É um esboço bem simples. A sua evolução, ela é junta, tá? Você começa a fazer a pintura, começa a fazer o desenho, começa a fazer coisas simples, tá? De paisagem, depois você vai evoluindo junto. Você vai pegar um desenho, uma pintura mais complexa e aí você já vai estar apta a fazer aquele desenho mais complexo também automaticamente. Mas tudo tem a sua forma, né? O seu método de passar para a tela. Mas voltando aqui para o que eu estava dizendo, ensinar não é só saber fazer, você precisa realmente saber passar para outra pessoa. E para mim foi um desafio muito grande compreender cada pessoa, a maneira que ela se comporta, a maneira que ela entende quando a gente está querendo passar e também as suas crenças limitantes. E eu comecei a entender que cada pessoa absorve de uma maneira diferente. E com isso eu fui criando um repertório na minha cabeça, no decorrer desses anos, adquirindo conhecimento. Foi então que eu peguei toda essa bagagem que eu construí durante anos no ateliê presencial, onde eu pude perceber a dificuldade de cada aluno e dessa forma eu criei uma metodologia que fosse simples, de fácil compreensão, onde eu pudesse levar o conhecimento para qualquer pessoa através do curso online. Atualmente eu tenho aluno de diversos países
E hoje, qualquer pessoa que chegar em mim e disser, Jane, eu posso fazer o curso, eu vou aprender, independente da sua idade, independente de onde você estiver, você pode sim hoje fazer o curso comigo. Os alunos do curso Pintando Telas podem dizer isso para vocês, e eu trouxe aqui um depoimento, né, de uma das minhas alunas, prova real disso que eu tô falando para você. Na verdade, falar desse curso para mim é muito bom. Eu entrei nele em agosto de 2021 e até hoje não me arrependi nenhum dia. Eu estava no Instagram, a Jane apareceu, eu cliquei e fiz aquela aula experimental e amei. Fiz inscrição, estou fazendo o curso e estou amando. Para mim foi um divisor de águas esse curso. Ele está sendo para mim muito bom. Eu tô outra pessoa, eu vibro cada vez que eu finalizo um quadro ou quando inicio. Então, assim, é muito bom, foi muito importante para mim e eu indico para qualquer pessoa, para qualquer idade, não existe idade. Qualquer idade você pode fazer o curso. A Jane é uma pessoa muito didática, muito comprometida e eu gosto muito. Super indico. Eu sou a Magda, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O método que eu desenvolvi não surgiu em um piscar de olhos, né? Não surgiu do nada, demorou um certo tempo, mas antes de falar do método que eu desenvolvi, eu queria te falar sobre alguns métodos tradicionais, né? Que nem sempre funciona. Muitas vezes fica ali nas asas do professor, não consegue criar o seu próprio trabalho através de uma referência ou através de uma ideia que você tem na cabeça, e com isso você acaba se tornando um refém da presença do professor a sua vida toda. E eu tenho certeza que você, como aluno, você quer criar o seu próprio trabalho, você quer com o tempo, no início obviamente que você vai ter um guia, você vai ter um auxílio, né? Mas com o tempo você quer sim seguir seu próprio caminho, você quer passar suas emoções para a tela, você quer pintar sozinho, né? Você quer poder olhar para uma referência, passar isso para a tela com mais facilidade. Eu acredito que o meu papel aqui como professora de pintura em tela não é só compreender, sabe, e passar o processo de aprendizado para o aluno, mas sim fazer você compreender que por trás dessa magia da pintura existe muito mais, existe qualidade de vida, existe uma pessoa muito menos ansiosa, mais concentração, mais foco, sabe? Você precisa curtir aquele momento que você está fazendo e você passa sim a se sentir capaz, a se sentir valorizado, sabe? Tudo isso que eu tô te falando e tudo isso que eu tenho para lhe ensinar, eu gostaria de ter aprendido lá atrás quando eu comecei, principalmente com relação aos materiais, com relação técnicas, porque se eu tivesse aprendido isso lá quando eu comecei, com certeza eu tinha poupado muito tempo. Só que não, eu tive que pesquisar, eu tive que testar coisas diferentes, sabe? Porque eu não tinha um professor para me orientar, então passei por muito perrengue e eu não quero que você passe por isso eu tô aqui e por isso nós vamos começar aqui a nossa aula prática. Bom, então vamos lá, nós vamos trabalhar aqui esses 4 dias, né, nessa tela aqui. Então vai ser todo um processo no dia a dia aqui, vamos trabalhar ela, as 4 aulas. Hoje eu vou fazer a preparação da tela, ou seja, a imprimatura, tá bom? E vou fazer o esboço na tela. Amanhã a gente começa a pintura. Então, a segunda, terceira e a quarta aula, serão aulas na prática. Mas antes disso, eu quero apresentar aqui para vocês os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa pintura e por que nós vamos utilizar esses materiais, tá bom? Primeiro eu quero falar da tela para vocês. Vou trabalhar com uma tela 40 por 60. Você pode fazer uma tela menor, você pode fazer uma tela maior. Bom, gente, para quem ainda não conhece, a tela é um tecido de linho ou de algodão, tá? Ela tem um sashi aqui atrás, tá? Essa aqui ainda tá com a embalagem. Ela tem um sashi de madeira aqui atrás. E aqui na lateral, normalmente as telas elas vêm com um grampo aqui na lateral.
Apesar que hoje as empresas já estão fazendo ela lisa aqui na lateral, eles colocam o grampo atrás. E é muito melhor, porque quando é lisinho, quando não temos o grampo aqui, você pode pintar essa lateral da tela e não necessariamente você precisa pôr a moldura, tá bom? Quando o grampinho é aqui do lado, obrigatoriamente você precisa pôr a moldura, senão vai ficar muito feio, certo? Qual a diferença de tela para painel? Gente, a diferença é somente aqui, ó, a largura aqui, tá? O painel, ele tem em média 3 a 4 centímetros de largura e a tela, ela tem em média 1,5 centímetros, certo? Então é só a madeira aqui que é a diferença, uma é mais larga, né, que no caso do painel, e a tela é mais estreita. Bom, gente, novamente vou falar aqui para vocês, nós vamos trabalhar com tinta a óleo nessa pintura que eu vou fazer aqui, que vai ser um campo de flores, né, uma paisagem. Vou fazer com tinta a óleo, porém, se você quiser fazer com tinta acrílica, não tem problema nenhum, você pode fazer, tá? Só que a tinta acrílica você não vai usar óleo de linhaça, não vai usar solvente, por quê? A tinta acrílica ela é a base de água, então você vai usar somente a tinta e a água para você limpar os pincéis, para você amolecer a tinta, usar apenas água. Então que fique muito claro isso para vocês. Quem estiver pintando com tinta acrílica, pelo amor de Deus, não vai colocar óleo de linhaça, nem usar solvente, é somente água, tá bom? Vamos lá, o que nós vamos precisar para pintar com tinta a óleo? As tinta a óleo nas cores que eu já passei a lista para vocês, mas eu vou deixar aqui na tela também os nomes, tá? Tinta a óleo nas cores que tá aparecendo aqui para vocês. Óleo de linhaça para fazer o quê? Para diluir a tinta, tá bom? Que amanhã eu vou ensinar vocês, na segunda aula eu vou ensinar vocês como que usa esse óleo de linhaça junto com a tinta. Amanhã, na aula de amanhã eu vou explicar para vocês, tá bom? O diluente Ecosolve da Acrylex. Esse diluente, gente, é para limpar os pincéis, tá bom? Quando finalizar a pintura, você vai usar ele para limpar os pincéis. Carvão ou carvão vegetal, né? Ou um lápis para riscar a tela, para fazer o traçado na tela, tá bom? E 2 pincéis, um pincel maior e um pincel menor. Um pincel maior para a gente fazer toda a parte do fundo e um pincel menor para entrar com a parte do acabamento. O que eu indiquei para vocês, vou deixar escrito aqui também na lateral aqui, é o pincel da Condor da série 441, número 18 e número 8. Somente esses 2 pincéis, certo? Uma espátula. Espátula é muito importante você ter pra gente fazer o quê? Fazer as misturas na tela. Amanhã eu vou te falar o porquê que é importante você fazer as misturas de cores, tá? Amanhã você vai ter uma aula rica sobre misturas de cores, sobre por que você precisa usar espátula para fazer isso, tá? Então eu vou explicar tudo isso amanhã. Espátula é muito importante você ter. Talvez você não tenha encontrado ou não tenha para essa aula, não tem problema, depois você providencia. Não precisa ser espátula de metal, que é muito, né, um pouquinho mais cara, não precisa. Pode ser uma espátula de plástico, já tá de bom tamanho, já é o suficiente para você estar iniciando. Paleta, tá? Uma paleta para você colocar as tintas e fazer as misturas. Aqui essa paleta inclusive tá até suja de tinta, tá? Então não aquela com godezinho, com buraquinhos ali, sabe? Que aí aquele godê não é legal. Você precisa de um espaço livre para você fazer as suas misturas. Então tem que ser uma paleta plana, retangular, redonda, que seja, mas que seja reta, que seja plana. Pode ser até um pedaço de madeira, se você quiser usar, não tem problema. Uma tampa, qualquer coisa que você quiser, improvisa e faz, tá? Mas nada daquelas coisas cheias de buraquinho para colocar as tintas, não, tá bom? Gente, eu quero falar para vocês o que nós vamos fazer hoje, que nós vamos precisar de uma trincha e uma tinta. Tá? Uma tinta acrílica. Então, se você for fazer a preparação na tela, né, a queima da tela, você precisa de uma tinta acrílica, tá bom? E uma
trincha, pode ser uma trincha de depósito, uma trincha mais barata, não tem problema, é somente para passar uma demão de tinta aqui na tela, uma tinta acrílica, certo? Jane, posso fazer com a tinta óleo essa queima da tela? Pode, só que a tinta óleo, por mais que você coloque umas gotinhas de diluente para ela ajudar a secar um pouquinho mais rápido, ela vai demorar muito. Então a tinta acrílica é bom que ela seca rapidinho. Dentro de meia hora mais ou menos vai estar seco e você já vai poder fazer o traçado na tela e em seguida pintar com a tinta óleo por cima. Mas veja bem, nunca faça o contrário, passar tinta óleo e acrílico por cima, de jeito nenhum. A tinta acrílica a gente usa para fazer a queima da tela, somente para passar essa camada de tinta no fundo e depois pinta com a tinta óleo ou que seja com a tinta acrílica por cima, ok? Gente, a queima da tela é opcional. Daí você vai falar, Jane, mas por que eu tenho que fazer a queima da tela então, né? Se é opcional. Opcional por quê? Se você quiser pintar do jeitinho que ela vem de fábrica, aqui ó, você pode pintar exatamente como ela vem de fábrica, a tela branquinha, você pode pintar, não tem problema nenhum. Eu passei anos da minha vida pintando tela do jeito que ela vinha de fábrica, pegava e pintava, tá? Qual a diferença, né, de pintar uma tela assim e pintar uma tela que foi passada uma camada de tinta acrílica ou que seja óleo, né? A diferença é que você vai deslizar melhor o pincel na tela, a tinta ela desliza melhor, ou seja, facilita na hora de você aplicar a tinta e também é muito usado para a gente ter uma percepção das tonalidades, da luz, da sombra, principalmente quando você pega a tinta e aplica diretamente na tela branca, você tem uma sensação diferente de quando você pega a tinta e aplica numa cor neutra, uma cor que seja um tom de marrom, um tom de ocre, né? Ou até mesmo um tom de azul, um tom de cinza. Então você tem uma percepção diferente da cor, da luz, da sombra. Mas para quem está iniciando, não tem problema nenhum. Você pode pegar sua telinha em branco, do jeitinho que ela está aqui, e pintar. Se você quiser ter essa experiência e fazer a preparação, ok. Se não, você pega ela e pinta do jeito que ela veio de fábrica. Gente, olha só, a paleta, para vocês manterem limpinha, coloca um plástico, sabe esse plástico que vem na tela? Coloca aqui, passa uma fitinha aqui atrás, você vai manter a sua paleta sempre limpa, tá? Para colocar o solvente, né, o diluente, aliás, e o óleo de linhaça, você pode usar um suportezinho assim, um godê ou uma vasilhinha de metal que você tiver em casa, uma xícarazinha, sabe? Não tem muito problema, é só colocar uma vasilhinha e colocar dentro para você poder usar, ok? Então, vamos lá começar aqui a fazer a preparação da tela. Bom, vou dar início aqui então. Essa aqui é uma tela que tá branca, assim como ela vem de fábrica, tá? Como eu disse, essa a queima da tela é opcional, então você pode fazer ou pintar a tela branquinha assim do jeito que ela tá aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui a queima da tela pra gente pintar e para você conhecer, para você aprender a fazer isso também. Vou fazer com tinta acrílica, você pode usar tons terrosos, tons de marrom, por exemplo, o amarelo Nápoles Carne, também é uma cor muito legal. Esse aqui que eu tô usando é o marrom Bandique, tá? Coloquei aqui um pouquinho, eu vou pingando aqui algumas gotinhas de água e vou amolecendo a tinta aos poucos. É mais ou menos 1/3 de água nessa tinta. Porém, eu não meço, não tem como medir, né, gente? A tinta é sempre olhômetro, né? A gente faz, ó, dá pra você perceber aqui, ó, a textura da tinta, como tá ficando. Eu posso colocar também um pouquinho de branco. Se eu não quiser um marrom muito escuro, eu posso usar o branco, fazer um marronzinho mais claro, sem problema nenhum, tá? E pela pintura que eu vou fazer aqui, eu prefiro fazer um marrom mais claro, tá? Se fosse tons de verde bem escuro, tons bem vibrantes, aí eu usaria um marrom mais escuro, mas as cores que eu vou usar são cores mais claras, então, portanto, eu vou usar um marrom bem clarinho. Ele tá bem clarinho aqui, ó, na paleta, mas quando coloca na tela, não é tão clarinho assim, ele vai ficar um marrom, uma cor média, tom médio. Eu vou fazer um pouco mais,
porque eu acho que é muito pouco, sabe? Essa quantidade, eu vou ter que fazer novamente, então é bom que sobre até um pouquinho, para não ter que fazer de novo depois, a cor fica diferente, aí fica ruim. Bom, olha só, a cor tá pronta aqui. Se eu perceber que tá muito duro, né, eu posso colocar mais água. Eu tô usando aqui uma trincha, essa é da Condor, tá? Olha, é de 1,5 polegadas, tá? Então essa trincha aqui é uma trincha bem comum, sabe? É uma trincha, não é uma trincha profissional, ela não é muito mole, mas também não é muito firme, que dá tranquilamente para você passar essa tinta aqui, aplicar essa tinta aqui na tela, tá? E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, de vai e vem com a pincelada em toda a tela. Se você quiser pincelar, vai e vem com a pincelada e depois você dá umas pinceladas fazendo o inverso, né, na vertical, cruzando as pinceladas, pode também. Se você perceber, ó, que a tinta tá ficando muito grossa, muito acumulada, ela tem que ficar assim, ó, quase que com uma certa transparência, tá? Se ela começar a escorrer aqui, é porque tá muito mole essa tinta, tá muito líquida, tá? Ó, eu senti que ela tá um pouquinho grossa, eu peguei um pouquinho de água. Você pode passar ao contrário, assim também, ó. Vamos supor, você pode pincelar para um lado, para o outro, depois você vem arrumando, né, a pincelada por cima, tá? Aqui tem uns pelinhos aqui, tira. Aqui você vai... Eu procuro, né, e gosto que fique mais uniforme, assim. Tem pessoas que às vezes pincela, deixa mais manchado, não tem problema não, tá? Mas eu gosto de deixar um pouco mais uniforme a cor. Ó, você pode cruzar a pincelada para um lado, para o outro, tá? Até você perceber que tá quase que tudo no mesmo tom. Se tiver escorrendo muito a tinta, você pode finalizar e depois deitar essa tela, tá? Deitar ela assim, ó, em cima de uma mesa, esperar ela secar, depois você coloca no cavalete novamente, ok? Bom, feito essa preparação, você precisa esperar secar essa tinta acrílica, ok? Não dá para fazer nada com ela molhada, espera secar. Em média 20 minutos, meia hora, se você deixar em um lugar ventilado, vai secar essa tinta, tá bom? Então, assim, em torno de meia hora mais ou menos. Mas se você quiser deixar por 1 horinha, tudo bem, deixa um tempinho maior, aí sim ela vai estar pronta para você começar a riscar. Eu tenho uma aqui, né, uma outra tela que já tá prontinha. Se você tá fazendo aí na sua casa, fala, Jane, mas você já vai começar a riscar e a minha tela tá aqui molhada, o que que eu faço? Assiste a aula normal, deixa a sua tela secando, depois que ela secar, você volta aqui, ó, e assiste essa parte, não tem problema, tá? Aí você assiste novamente a aula e vai riscando junto comigo, ok? E agora, olha só, essa aqui é a pintura que nós vamos fazer durante esses 4 dias, tá bom? Hoje eu vou fazer o traçado dela. Essa pintura aqui é de autoria minha, eu criei essa pintura, tá? Essa aqui é uma foto do meu trabalho, da minha tela. E agora nós vamos começar a fazer o traçado dela aqui, que é muito simples. É só uns tracinhos aqui, o desenho da montanha, a linha do horizonte aqui dividindo a parte do onde tem a parte das flores, né, com segundo plano. E são alguns traços, é bem simples, ok? Então vamos começar a fazer o traçado. Bom, olha só, eu vou usar carvão, tá? Carvão vegetal para fazer o traçado aqui, passar o desenho para a tela, tá? Você pode usar lápis comum mesmo, se você não tiver carvão, e uma borracha, tá? Eu vou usar também uma régua, tá? Vou mostrar aqui para você como você pode utilizar a régua, porque na verdade, se você tiver habilidade, você não precisa de régua, você marca
os 4 pontos, olhômetro mesmo, mas se você não tiver essa habilidade, já para fazer dessa forma, você pode usar a régua tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? Tenho aqui a figura aqui, né, aqui na folha de sulfite, já o desenho ali na folha de sulfite, agora eu vou passar da folha de sulfite para a tela, tá bom? Eu dividi aqui a folha no meio aqui certinho, tá? Vou marcar também aqui do outro lado. Aqui tá dividido ao meio, né? Aqui desse outro lado, eu dividi ao meio também, na parte de cima e na parte de baixo. Ou seja, é como dividir em 4 partes, certo? Então, se você quiser, ó, pode pegar a régua, medir, né? A quantidade de centímetros. Se tem 14 centímetros, você vai fazer 7 centímetros de um lado, 7 do outro. Então, vou passar um traço aqui no meio, só para você conseguir compreender melhor. Então, você pode passar um traço dividindo essa folha em 4 partes. Jane, mas essa folha não é que já está desenhada? Sim, essa aqui é a minha referência, é o meu desenho. Então, eu faço nela primeiro, depois eu faço isso na tela, tá bom? Então, esse traço aqui, olha, é o traço principal, é aqui onde divide esse campo de flores das montanhas, né? Aqui eu tenho as montanhas, eu vou deixar um pouco mais forte o traço para vocês visualizar melhor, que eu acho que tá muito fraquinho esse risco, tá? Só tô fortalecendo aqui o traço, então é um traçado bem simples, tá? É para quem realmente tá, para quem tá começando, tranquilo, dá para desenhar isso aqui tranquilamente, tá bom? Então, tem essa linha que divide, né, ó, que separa o plano, o segundo plano do primeiro plano. Então, aqui vai onde vai ter as flores, certo? Agora, nós vamos aqui na parte, vou te mostrar aqui a tela. Bom, essa tela aqui, ela tem 40 centímetros de altura e 60 de largura. De altura tem 40, de 60 de largura, tá? Então, ela é mais larga aqui. Então, o meio dela vai dar aqui, ó, 30 centímetros, tá? E 20 aqui na altura, certo? Então, você poderia, como eu disse, se você não quiser usar régua, quiser marcar aqui olhômetro, pode também, só que se você não tiver muita habilidade para isso, por favor, use uma régua para não sair muito torto, né? Enfim. Aqui, ó, 20 centímetros, certinho aqui, ó, marquei 20 centímetros aqui, ok? Agora eu vou marcar do outro lado, 20 centímetros na parte de cima e 20 centímetros na parte de baixo, ou seja, tô dividindo o meio aqui certinho. E 30, né, que é uma régua aqui, essa régua tem 30 centímetros, e 30 na parte de baixo aqui. Você pode também dividir ao meio, né, dividindo em 4 partes, se você quiser facilitar a sua vida, ficar mais fácil, né? Se não quiser fazer essa marcação, pode ser só olhômetro mesmo, né? Pode só imaginar essa linha, não precisa traçar, caso você já tenha um pouco mais de experiência. Agora eu vou fazer essa linha aqui de
na vertical, né? Marcação aqui. Pronto, tá dividido em 4 partes. Agora é só fazer a linha do horizonte, aquela primeira linha onde separa aqui o primeiro plano, né? A parte do campo de flores. Esse pedaço de baixo, normalmente o que você faz? Você vai pegar essa parte aqui, divide ao meio, tá? Divide ao meio, olha só. Então, esse pedacinho que eu tenho aqui, primeira parte, é aqui que eu vou marcar a minha linha, meu ponto de saída aqui, ó, certo? Então, vai dar mais ou menos nesse pedacinho aqui. Tá? Então, se eu dividir esse pedaço em 3 partes, mais ou menos, olha, vai dar bem aqui. Ok? Então, lá dividi em 3 partes, aqui em 3 partes, eu já marco um ponto aqui. É daqui que vai sair essa linha do horizonte aqui, onde divide o primeiro do segundo plano, certo? Então, vou marcar lá do outro lado. Agora é só traçar essa linha de fora a fora. Ela não é muito reta, né? Então não precisa, também não muito torta, né? Mas é uma linha que vai de fora a fora, ela dá uma baixadinha aqui no meio, depois ela sobe de novo. E aí a gente deixa esse traço bem mais forte, porque essas linhas que eu fiz agora de primeira mão ali é só para referência, então o que vale mesmo é essa linha aqui. Se você errar, você pode passar um paninho, você pode passar o pincel para tirar o excesso, tá? Você pode apagar com a borracha, mas fica muito fácil de apagar, gente. O carvão em cima dessa tinta aqui, tem uma camada de tinta acrílica, então fica muito fácil apagar. O carvão, ele solta muito facilmente, tá? Então, agora eu vou pegar essa parte de cima aqui, ó, tá? Eu vou dividir ao meio também, dividir ao meio aqui, pegando desse ponto, tá? Aqui na tela você vai compreender melhor, então aqui essa linha de marcação, eu divido mais ou menos ao meio ali, ó, tá? E aí, um pouquinho para baixo, começa a linha da montanha, tá? Essa montanha vem mais ou menos até o centro aqui, ó, um pouquinho abaixo. Cuidado para não fazer essas montanhas com aquele muito alta, sabe? Com aquele bico para cima. Você vê que ela é bem deitadinha, né? Bem suave. Ó, toma cuidado com o carvão. Se você passar a mão em cima, você vai sujando toda a tela, porque ele solta com muita facilidade, viu? E esse último traço aqui, você vai pegar esse ponto de referência, fazer no meio, desce um pouquinho e começa a fazer o traçado da montanha. E aqui pode ter uma montanha um pouquinho mais distante. Ok? Tá pronto o desenho, gente. Muito fácil, né? Essa primeira etapa é o desenho, é uma coisa bem simples, tá? E as flores aqui do campo de flores, elas vão ser feitas com o próprio pincel, tá? Então, nós temos lá o céu, né? A parte do céu ali, as montanhas e aqui o campo de flores. Isso aqui se divide em 3 planos, tá, gente? Esse aqui é o primeiro plano, que fica aqui, ó, as flores vão ficar aqui bem aqui na frente. Segundo plano, que é as montanhas. Terceiro plano, que é o céu, tá bom? Então, essa montanha, ela vai ficar bem distantezinha. Então, primeiro plano, segundo plano e terceiro plano,
Bom, vamos finalizando aqui a parte da aula prática. Espero vocês amanhã para começar a pintura. E aí, pessoal, coloca aí nos comentários, né, o que vocês acharam da aula, né, aqui no chat, ou se você estiver assistindo depois, coloca aqui embaixo, ó, nos comentários, se você gostou da aula, se ficou alguma dúvida, você pode colocar aí também, que eu vou fazer o possível para responder todas as perguntas, tá bom? Olha só, hoje você pode conhecer um pouquinho da minha história, como eu desenvolvi o método pintando telas e mais, você pode aprender na prática aqui, fazer a preparação da tela e passar o desenho para a tela, ou seja, fazer o esboço. Então, gente, amanhã, na aula 2, vai estar imperdível, vocês não podem perder a aula de amanhã. Porque a aula de amanhã, a gente começa na prática, fazer as misturas de cores, como você pincela na tela, vai ter toda uma teoria e prática que você não pode perder de jeito nenhum. Vai ser muito bacana. Vou preparar todo o fundo da tela, toda a pintura ali para na terceira e quarta aula a gente fazer ali todos os acabamentos finais, tá bom? Então, a aula prática de amanhã você não pode perder. Tenho certeza que você vai amar, tá bom? Então, enquanto não chega a segunda aula, peço para você curtir aqui a nossa aula de hoje. Se você estiver assistindo pelo YouTube, enquanto não chegar a aula de amanhã, vai no Instagram, aqui no YouTube, lá tem vários vídeos meus de dicas. E quem ainda não me segue no Instagram, passa a seguir no Instagram, já se inscreva aqui no YouTube também, sabe por quê? Nós estamos chegando à marca de 10 mil inscritos e quando atingir os 10 mil inscritos, eu quero fazer um vídeo muito top para celebrar esses 10 mil inscritos aqui, em agradecimento a vocês, tá bom? Grande abraço e até amanhã! Olá, meu nome é Silvia, eu já pintava um tempo atrás, parei por um tempo por motivos pessoais, foi bastante tempo, achei que eu já não ia conseguir mais pintar, foi quando encontrei a Jane nas redes sociais, olhei os trabalhos dela, gostei muito. É um estilo que eu gosto, que me atrai e conversei com ela e comecei a fazer aulas de pintura novamente com ela. Apesar de ter um tempo bem corrido na minha agenda, quase não achava tempo, mas isso me fez muito bem, porque despertar esse lado criativo novamente me ajudou no meu lado profissional. Trabalho muito com assistência social, com muitas pessoas e às vezes a gente fica muito tenso. E a arte nos remete à prática de um relaxamento. Agradeço de ter encontrado a Jane, né, e ter aprendido várias técnicas novas que acrescentaram muito no meu lado artístico. Meu nome é Maria Angélica, conheci a Jane através das redes sociais, fazendo a propaganda, né, do curso online dela. Eu já pintei há muitos anos atrás, adoro pintar e agora estou aposentada com tempo disponível, voltei a pintar. Esse é um quadro, né, já terminado, que foi através de uma foto. E pintei para um cunhado, ele tirou a foto, me mostrou e eu pintei. Foi um presente. Então até achei que eu teria muita dificuldade para pintar rosas, achei que seria difícil. E a Jane, né, me mostrou que não é difícil, que todas as pessoas conseguem pintar. E o bacana é que ela ensina você, ela passa tranquilidade, demonstra que você, né, ajuda a demonstrar que você é capaz, que todas as pessoas têm capacidade de pintar. E o legal é que ela deixa você fazer e corrige, dá sugestões, dá ideias. E estou gostando muito. Oi, meu nome é Fábio, eu tenho 24 anos e atualmente sou estudante de Engenharia Bioquímica. E eu faço o curso com a professora Jane há mais ou menos 3 meses. Eu sempre tive interesse em aprender sobre pintura em tela, mas eu não sabia nem por onde começar. Então, eu não sabia quais eram os materiais necessários, eu não sabia como manusear uma tinta a óleo
E eu não sabia nem quais os tipos de pincelada que eu poderia utilizar. E além disso, eu não sabia também como eu poderia incorporar a pintura em tela como um hobby na minha rotina. E eu acho que fazendo aulas foi uma maneira boa que eu encontrei para isso. Então, após uma busca que eu fiz na internet, eu encontrei as redes sociais da professora Jane, gostei do trabalho dela que eu pude ver e comecei a fazer as aulas. E assim, mesmo estando há pouco tempo fazendo, nesses 3 meses, eu gostei muito da metodologia da professora e eu estou muito satisfeito também com os meus trabalhos que eu tenho feito nas telas. Então, eu super recomendaria o curso da professora Jane para quem tem interesse em aprender mais sobre pintura.